Seja bem-vindo a mais uma live conversando sobre relacionamentos. Estivemos durante o período de pandemia um pouco afastadas, né? Ana Maria e eu. A gente fazia sempre lá no consultório dela e resolvemos voltar, né, em função de todas as pessoas que nos acompanham, mas de um formato diferente, agora dividindo a tela, a Ana Maria lá e eu aqui, mas continua dentro do mesmo formato, né? A gente vai falar sobre um assunto que atingiu muitas pessoas, né? Não sei se é o seu caso, né? Para quem está assistindo aí no replay, é, sobre relacionamentos em tempos de pandemia. Sejam bem-vindos. Eu vou esperar a Ana entrar também para isso. A Ana entrou. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Isso, já mandei o convite para ela. Se você está assistindo no replay, seja bem-vindo. Eu sou Dariane Vale e a nossa live aqui. A Ana entrou. Tudo bom? Tudo Estamos aqui de bem? novo. De volta. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, né, Ana? De volta às nossas lives e sempre com Então, assuntos bem atuais, né? isso. Gente, vou apresentar a Ana aqui rapidamente. A Ana, ela é minha parceira, a gente já tem esse projeto conversando sobre relacionamentos há um ano, né? Há um ano e meio, na verdade. A gente começou o projeto lá em 2019, no ano passado. E a Ana, ela é mestre em saúde mental, psicóloga e psicoterapeuta, e ela é autora do livro Solteiros Novamente. Esse aqui, vocês vão Isso. perceber que em vários momentos da live nós vamos citar alguns trechos do livro, né, e de outros livros também, né, Ana? Então, seja Isso. bem-vinda, né? E hoje Obrigada. esse tema nosso, Obrigada. eu acho que ele veio bem a calhar, né, com o nosso momento atual, né, Ana? Isso. Deixa você Momentos de falar um crise, pouquinho. né, que estamos vivendo. Estamos Exato. vivendo momentos difíceis, né? Em casa, insegurança, alguns medos, o que fazer, né? Muitos Exatamente. questionamentos, né? Eu acho que você Não deve é? ter recebido muitos questionamentos, né, durante esse período, muitas Sim. pessoas também querendo conversar, querendo desabafar ou Isso. querendo orientações, Uhum. né? Porque Sim, muitas pessoas falam só do que é dos prejuízos materiais, né? Que muitas empresas isso. estão fechando, muitos negócios se desfazendo, mas existe um prejuízo interno também, né? Existe toda Com uma certeza. transformação interna das pessoas que estão passando por Uhum. complicações nos relacionamentos, né? E é sobre isso que a gente quer Isso. falar, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa está focada mais no lado externo, né? Como a gente vinha conversando, né, Dariane? As pessoas Uhum. estão mais, às vezes, preocupadas com o que estão falando, né? Com a opinião do outro, com as críticas, às vezes não controlando as emoções, né? E daí não olha para si, fica mais no burburinho das notícias, que até causam pânico, às vezes, em muitos. E daí é importante a gente ter um momento de recolhimento para olhar para esse interior, né? Para questionar, né? Como eu posso me ajudar? O que pode me tranquilizar mais nesse momento? Olhar um pouquinho mais para dentro, ter um momento de meditação, de oração, de ficar Uhum. mais num cantinho só seu, né? Para poder não entrar no turbilhão das emoções, das mídias, do pânico. É preocupante a situação? Sim, mas a gente tem as medidas de segurança, já orientações, e que a gente pode buscar também apoio para essa parte emocional quando a gente vê que a coisa está saindo do controle, né? Quando está com muito medo, não consegue dormir, está chorando demais, ou ficou deprimido. Podemos, né, ajudar, né, Dariane? Tanto Uhum. você quanto eu, várias áreas multidisciplinares, os médicos, Sim. psicólogos, psiquiatras, para estar ajudando nesse momento a reorientar o caminho, né? Uhum. A não se perder no turbilhão das emoções e dos medos, não é mesmo? Sim, sim. Exatamente. Uhum. O medo, né? Tem uma. Eu até, quando. Aproveitando, né, que você falou sobre medo,
Tem um autor que é o Jean Delumeau, não sei se você conhece. Ele Uhum. fala, ele escreveu isso em 1990, que ele fala que o medo se faz presente em tempos de pandemia por conta das rupturas, né? E essas rupturas Isso, que são provocadas pela moléstia na vida cotidiana. E a gente isso. lembrando que a moléstia ela quer dizer disfunção orgânica, dor ou Uhum. abatimento moral. Então, quando entra Uhum. alguma moléstia na nossa vida, né, do nosso dia a dia, que quebra, que rompe vários padrões de comportamento, Uhum. na vida cotidiana e nas relações, é, prevalece a inquietude, uma angústia e vem Uhum. junto o medo, né? E como Isso, diz a música famosa, né? O medo ele paralisa, né? paralisa. O Paralisa a medo gente. paralisa. E Exatamente. daí é importante a disciplina Intervenção em Crise, que a gente estuda no curso de Psicologia, a, a gente estuda como que a palavra crise geralmente está ligada a coisas ruins. Você pensa, está em crise. Crise da pandemia, crise de pânico, crise socioeconômica, né? Vários nomes que usam a palavra crise. Na Sim. psicologia, eu pude aprender, e isso é muito legal, que a palavra crise, dentro de uma intervenção psicológica, é uma oportunidade de se reinventar, de crescer, de aprender com a experiência e não se deixar dominar por esses medos e temores, não se deixar paralisar. Então, Uhum. uma coisa que a gente escolheu esse tema de hoje, né, Dariane, é que a gente possa repensar a crise com um outro olhar, com os cuidados que a gente precisa ter, mas com esse olhar de cuidado para nós, para as nossas relações, de ver como uma oportunidade de o que, que eu posso aprender enquanto eu estou em casa, por exemplo, né? Então, a Uhum. palavra cuidado é uma palavra, assim, é um livro que eu sempre estou citando nas nossas lives, né? Que é o Jean Leloup, né? E o do Leonardo Boff também, que fala sobre o saber cuidar, é Sim. que a maioria das psicopatologias e das patologias e das doenças começam na nossa mente. E daí, o que é o pânico? É um medo que ficou desenfreado dentro de você e que não teve um controle. E que daí aquilo começa a dar efeitos psicossomáticos, como suor, batedeira do coração, mas tudo começou aqui, na mente. E não falta de controle desse medo que começou, às vezes, de um jeito até não muito grande, mas que ele foi crescendo. Uhum. Então, a gente precisa, é importante a gente observar como que a gente estava antes da crise, Sim. até. Porque muitas pessoas já não estavam bem antes da crise. Elas já estavam com problemas de relacionamentos, estavam com rupturas, estavam com alguns adoecimentos, às vezes psicossomáticos, ou alguma doença até, que é importante continuar cuidando. Sim. Saber que o medo não pode paralisar você de um tratamento que você já fazia, né? De tratar, de buscar. E que essas áreas que a gente já. Uma reflexão é pensar qual a área, como que eu estava antes da pandemia. Com os meus sentimentos, com as minhas relações no trabalho, em projeto de vida, eu tinha, não tinha? Como que era isso? Eu estava deixando a vida me levar, né? Estava deixando o barquinho ao léu, não estava tomando o leme do meu barco. Então, a gente precisa Uhum. tomar o leme do nosso barco, né? Sim. E daí tudo passa pelo cuidado e começa em casa. Porque se a gente não tiver paz na nossa casa, não souber conviver com as relações em casa, como que a gente vai lidar lá fora? Ou com outro, numa reunião de trabalho, seja pela internet, seja num novo projeto, seja no que você quiser fazer na vida. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado das nossas emoções, observar que área que está precisando de mais cuidado, né? Na minha área dos sentimentos, eu estou guardando alguma coisa que já vinha lá da história, tipo mágoas, ressentimentos, problema de casal, problema com o namorado, um solteiro novamente, ou uma solteira que ficou muito magoada e ressentida e que está guardando isso no coração e que isso faz mal, né? Sim. Então, todas essas coisas que a gente fica guardando são tóxicas para as nossas emoções. A gente precisa limpar, né?
precisa ir limpando isso tudo. E E essa limpeza... é Oi. isso que eu ia te perguntar, como que é para orientar, muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, né, nem que estejam agora ao vivo ou que vão assistir Uhum, depois, ela deve estar se perguntando assim, tá bom, você fala que deve ser feita essa limpeza, mas o que que eu faço? Como eu faço? Como é que eu vou dar esse primeiro passo? uhum. Eu acho que um dos pontos, assim, bem práticos, que eu estava até assistindo de uma outra terapeuta que trabalha com relacionamentos, que até você me mandou, né? Ela estava falando muito, assim, da rotina. Comece a ver como que está a sua rotina em casa. O que que você está fazendo de interessante para não ficar tão enfadonho o seu Sim, período de quarentena? Tipo assim, você está fazendo uma caminhadinha perto da sua casa, de máscara, né, como está pedindo, você está ouvindo música, vendo um bom filme, você está dialogando ou está guardando só seus medos e ficando cada vez mais apavorado. Então, a gente precisa falar. uhum, A psicologia já surgiu daí. O que que o Freud descobriu? Que quando as pessoas falavam e elas contavam seus sonhos, isso era terapêutico. Então, a palavra é curativa. Quando você conversa com uma amiga que te escuta, uma pessoa que te ouve, um terapeuta que pode te acompanhar para tratar, né, uhum, as questões. Então, a palavra é libertadora. sim, Então, não podemos deixar que esse turbilhão lá fora sufoque a palavra, sufoque esse diálogo com você mesmo e com os seus, começando em casa. Com aqueles que moram na sua casa, com as pessoas da sua família, então mantenha contato, faça os seus videochamadas pelo WhatsApp, mande sim, uma mensagem para sua amiga, mantenha os seus relacionamentos nutridos, né? Isso é terapêutico. São os nossos apoios psicossociais. Não é porque a gente está em casa que a gente não pode ter apoio. Podemos ter apoio, mas não é, podemos nos isolar, né? sim, é Sem ter cuidado com o isolamento. comportamento e a forma que a gente se comunica com o outro, né? Isso. Se ligar nisso, né? Coisas simples. Eu acho que a gente Isso. pode incluir aí coisas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, é, na questão de comunicação e no cuidado mesmo com o outro. Ah, você vai fazer um café, ofereça um cafezinho para outra pessoa, pergunta se ela quer, Uhum. ou então Isso. oferece água. São coisas simples, não é, Ana? São coisas simples É. do nosso Outro dia, comportamento. isso. Outro dia, por exemplo, uma amiga passou aqui, até a nossa amiga deve estar por aqui, né? Oi, Bia, tudo bom? Amiga Bia. E outras que estão aí, gente. Eu não estou Sim. podendo ver direito, mas oi para todo mundo que está aí, para as amigas e para aquelas que estão chegando. Outro dia, a Bia, por exemplo, veio aqui, que ela trabalha, tem empresa, Delícias, né? As ideias, eu tenho a Tem página frutos dela, e ela veio me deliciosos. entregar uma encomenda e me trouxe meu presente de aniversário. Sim. Né? Uma amiga também que mora relativamente próximo, também eu fiz questão de ir de máscara e entregar um presentinho na casa dela. Então, a gente pode criar, ser criativo na pandemia. De repente, são formas até que a gente não fazia antes, É. deixava passar, mas que agora a gente pode prestar mais atenção em como a gente pode ser mais afetivo, em como a gente pode falar o coração do outro, Sim. tocar no coração do outro, né? Então, a crise é oportunidade. Não vamos ver a palavra crise como coisa, oh, a crise é ruim, crise, né? A crise é oportunidade. E a gente convida vocês, né, Dariane, a aproveitar essa oportunidade da crise. Com certeza. Para se trabalhar, o que que. Pegue um papel em branco, comece ainda hoje uma tarefinha. Eu trabalho muito com tarefas terapêuticas, né? Dever de casa, das terapias. Pegue hoje mesmo uma folha em branco e tente escrever qual é o meu sentimento nessa pandemia. Bota lá tudo que você quiser. Depois disso, bota assim, como eu quero reescrever minha história, quando abrir mais as porteiras aí da liberdade. Quando eu sair mais para fora, o que que eu quero começar a fazer? O que que eu quero me melhorar como pessoa? Porque tudo, se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou ser boa para os outros. Sim. Então, temos que cuidar como a gente está sendo com a gente. Se a gente não está sendo carrasco de si mesmo. Né? E daí vai ser carrasco do outro também, né? Vai ser um julgador, um crítico.
Nas redes a gente vê muitas pessoas muito críticas, né? Então, é a busca de uma escolha por um caminho que a psicologia positiva trabalha muito, das nossas forças e virtudes, né? Muito falado nesse livro que a gente fala muito, né, Dariane? Felicidade Sim. Autêntica, do Martin Seligman, Uhum. que é uma disciplina que esse autor mesmo coloca, hoje nos Estados Unidos, até cursos que não são de psicologia, dão a psicologia positiva como disciplina. Sim. Porque é uma forma de você, desde cedo, deveria ter nas escolas também, desde o primário, aprender a ser mais empático, aprender a ver as forças pessoais, as habilidades, e não ser aquela pessoa que tem aquele lado sempre, mas está feio, ó, mas está ruim, ó, que a gente aponte mais as forças e virtudes do outro e que a gente veja na gente também, não é? Uhum. Que a gente comece, é uma prática, né? Na verdade, é uma prática de bons comportamentos, né? Que até no livro muito antigo, que é a Bíblia Sagrada, eu estava dando uma lida outro dia, fala dos dons, do amor como dom supremo, da força do amor na nossa vida, do tempo para tudo, que tudo tem o seu tempo. Então, não vamos pensar que a pandemia não vai ser para sempre. Só que as nossas relações, elas vão além da pandemia. Né? Se você tem um relacionamento afetivo, você tem uma família, você tem seus amigos, você tem um trabalho ou não tem e gostaria de ter, você pode criar um novo projeto, você até trabalha de casa. Então, é um momento que dá para se reinventar novas formas de se relacionar com as pessoas Uhum. com esses instrumentos que nós estamos falando, que são da linha do bem, da linha do bom, do bem, do cuidado e de gerenciar nossos pensamentos de uma forma melhor. Não deixar que esse mundo lá fora nos abocanhe, né? Como se fosse um leão lá fora. Sim, Porque, não é mesmo? com certeza. Inclusive, as pessoas, é, as pessoas que conseguiram ter essa consciência durante esses 4 meses que a gente está Uhum. passando por esse período, né? Elas se sentem mais fortalecidas, né? Não sei se você vai concordar, mas segundo vários materiais que eu li, elas se Uhum. sentem mais fortalecidas porque elas acabaram ampliando os seus vínculos, né? O vínculo de amizade, vínculo familiar, Uhum. até mesmo o vínculo pessoal de autoconhecimento, né? E Uhum. acaba que elas plantaram uma semente de relacionamento, uma semente que tem uma Sim, raiz bem duradoura, né? Uma raiz sim. forte. Então elas conseguiram Uhum. se vincular mesmo. Se elas já tinham uma vontade de estar mais juntos à família, elas ficaram mais ainda, né? É uma coisa até que você Uhum. tinha escrito para mim, que você falou que a crise ela traz à tona o que já existia, né? Sim, Ela traz à tona o que já existia isso. antes. Então, se já existia uma Uhum. vontade da pessoa ser mais forte com a família ou com um relacionamento em casa, ela fortaleceu. Ela Isso. conseguiu fortalecer isso nela, Uhum. né? E daí entra o desejo, né? E as nossas escolhas. Eu preciso desejar que seja melhor daqui para frente. Eu preciso Uhum, desejar e fazer escolhas mais assertivas. E é uhum, claro que dentro dessa escolha é preciso também tirar aquilo que você acha danoso e que tira a sua energia, que rouba a sua energia. uhum. E daí tem a ver com coisas, às vezes, de hábitos da própria pessoa, por exemplo, de ter uma preguiça, de não fazer nenhum exercício, de não se exercitar nada, e ficar, porque daí não vai gerar endorfina, né? Que são a química da boa energia do cérebro, dopamina, serotonina, que os exercícios promovem. Uhum, Então, eu não estou falando de malhar em academia, de uma caminhadinha diária, né? E daí a gente, a alimentação, como que a gente se alimenta, como que a gente nutre não só o corpo do alimento sólido, mas o alimento psíquico, que sim. esse as pessoas não falam muito. Falam muito do corpo, que está malhado, não está, engordou, não engordou, mas elas não falam muito de eu preciso de mais alimentos que nutram os meus sentimentos, a Uhum, minha vida, as minhas relações.
E daí, para lidar nessa pandemia, se a gente começar a cuidar mais desse lado, a gente vai se encher mais dessa energia do bem positiva. Uhum. E daí é ser solidário, ajudar um projeto, né, fazer o bem, uma doação. É como que você pode, mesmo que você se sinta que não tem uma profissão nesse momento, eu te convido, se você estiver nos assistindo, assistir depois, a você procurar o que você gostava de fazer quando você era criança ou adolescente. Você tinha já uma habilidade e que ficou lá na gavetinha escondida e que É, pode aflorar agora? Pode isso é aflorar, interessante, é uma boa né? tarefa, né? Isso, Uma boa né? tarefa de autoconhecimento, de retorno às origens, né? E Uhum. de parar um pouco para pensar e silenciar também o mundo ao redor, né? Porque é muita informação, Isso. é muita Uhum. coisa, acaba que a pessoa fica perdida. Olha só, gente, anota isso aí, que isso é informação valiosíssima, né, Ana? Sim. E é claro que a gente tá falando de todas essas forças e virtudes, de todo esse lado positivo de gestão dos pensamentos, que uma psicoterapia vai ajudar a promover de forma mais profunda. E daí vem o caminho que a pessoa vai dizer assim, mas eu não estou doente, eu não estou louco, então eu não preciso de psicoterapia. Isso Uhum. é um estigma da psicologia e da psiquiatria, de achar que sempre tem que estar muito mal para fazer uma psicoterapia. E, na verdade, a psicoterapia é autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é desenvolver suas habilidades, descobrir suas habilidades, é construir um novo caminho de projeto de vida que um psicólogo, uma pessoa também que trabalha como você com imagem, gestão de empresas, nos nossos trabalhos, somam essa ajuda tanto para as empresas quanto para pessoas e para grupos, né, Dariane? Sim. Não é? Uhum. Uhum. Exatamente. Gente, alguém que está assistindo aí tem alguma pergunta, pode mandar para gente, que eu estou lendo, Isso. né? Eu Aham. tô lendo aqui, a Ana Maria está um pouco longe, que eu sei que ela botou o telefone no tripé, e o meu aqui está bem na minha frente, porque eu coloquei na minha mesa, Uhum. né? Então eu vou conseguir Uhum. ler e responder. Olha, a Beatriz está falando, necessário fazer terapia para continuar bem. Com toda certeza, eu vejo a terapia Uhum. como. Porque, assim, como você falou, tem gente que acha que é para louco e alguma coisa assim, detalhes como esses, né? Mas, igual, hoje mesmo eu fui para uma consulta com a dermatologista, porque eu senti a necessidade de ver como está a minha pele, que tem aparecido muitas espinhas Uhum. nessa região da máscara. Se eu percebi essa necessidade, eu fui procurar uma ajuda profissional, uma médica da Uhum. área. Né? Se a pessoa não consegue transformar um relacionamento que seria ela está dentro de casa 4 meses com uma pessoa que não faz bem, precisa ser tratado. Né? Isso precisa ser Isso. tratado, não só dentro de casa, mas Uhum. nos outros relacionamentos também, porque a Isso. gente vive através de relacionamentos, né? E assim, esse é um momento que a gente não pode usar ou culpar esse momento de crise para ficar dando desculpas. Eu vou deixar para depois, né? Eu vou deixar para depois, Uhum. depois eu vejo isso. Não, não dê mais essa Uhum. desculpa. Eu acho que não é mais o momento de se dar desculpas para nada. É o momento de De entrar adiar, né? é o Uhum. momento de entrar em ação. Você precisa realmente procurar uma ajuda profissional? Procure. Né? E agora a gente vê várias pessoas oferecendo esse serviço. Inclusive, se a pessoa quiser, ela vê um monte de live, ela entende várias coisas, pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas nada como uma ajuda realmente profissional, né, Ana? Uhum. É Sim. o profissional que vai Uhum. dar a orientação, o passo a passo para Uhum. a real transformação, não Uhum. superficial. Superficial Isso. qualquer um faz. Porque daí é uma informação que você vai tendo que ajuda a refletir. Só que algumas questões, para você aprofundar e conhecer aquilo que está mais lá nos labirintos da memória, é através de insights que uma psicoterapia promove, Sim, de um trabalho mais sistemático, né? Então, é tipo assim, revisitar a sua história desde a infância, da adolescência, de algum relacionamento que se rompeu e que daí você ficou ferida, e essa ferida ainda está aberta. Então, é preciso cuidar do que está ainda aberto nas emoções. O que está aberto? E que está doendo, e que dói. Quando você vê que dói, que te perturba, é porque a coisa está mexendo ainda. E não basta ficar lendo só informações. Eu tenho que tratar. Eu tenho que
É como lá na própria teoria da psicanálise fala, mesmo que você tenha que repetir várias vezes uma terapia, o mesmo tema, às vezes a pessoa fala assim, Ana Maria, mas eu ainda estou no mesmo tema, é o mesmo assunto. Eu falo, não, é porque você ainda precisa falar sobre isso. É porque ainda não está sarado aquilo ali, ainda precisa abrir, né? Quando está um ferimento, não cria pus, não cria, tem uma casca, as nossas emoções também estão lá, às vezes, como se fosse aquela ferida. Só que é na alma, né? É na alma. Então, Exatamente. e o grande perigo é que pessoas feridas costumam ferir outras, porque elas ficam amarguradas, ressentidas, e daí elas podem começar a ter relacionamentos muito com raiva, achando que vai se repetir, mas só que isso está no plano do inconsciente. Digamos, a pessoa teve um namorado que maltratou, um marido que maltratou. Acabou aquele relacionamento, ela não tratou as emoções, não fez a revisão, o seu trabalho de curar essa alma ferida. Fica só querendo na vingança, às vezes de querer, usa os filhos, às vezes, como cabo de guerra, na briga do casal, que é terrível isso. Não faça jamais. Os filhos são eternos, serão sempre um vínculo eterno do casal. Então tem que preservar o que é eterno, né? E respeitar o que foi naquele relacionamento. Mesmo que ele tenha magoado, a gente precisa respeitar a pessoa, independente das circunstâncias. Não precisamos projetar espinhos, dar tiros psicológicos, né? Palavras que ofendem. E achar que o outro merece. A gente tem que desejar o bem, porque o bem volta. A lei do retorno, né? Isso, Eu as pessoas desejo o precisam bem, aprender, né, a ser amadurecidas emocionalmente, né, para poder realmente seguir isso, seguir isso. E daí, adiante. às vezes, o problema é que, às vezes, a imaturidade das decepções e do não tratamento de si faz a pessoa ficar naquele caminho repetitivo, que é a compulsão à repetição, padrões repetitivos de comportamento, de repetir sempre o mesmo código, que é o do ressentimento. Então, são palavras duras. A pessoa Uhum, sempre tem palavras duras. E daí, um próximo relacionamento, ela acaba ficando muito defensiva. A pessoa não uhum. vai estar livre, não vai estar livre das emoções. Então, precisa tratar as dores. Um outro tema que a psicologia vem tratando muito, e que antes era mais das religiões e da filosofia, é o termo perdão. Hoje em dia, a psicologia está tratando mais da questão da influência, da aceitação e do perdão na vida das pessoas. O bem que faz, né? Como faz bem perdoar. Você liberando o perdão, você não sabe o que o outro vai fazer com o perdão, mas você liberou. Você fez a sua parte. E daí a outra pessoa pode fazer dela se cuidando melhor, não carregando mais as questões, né? E daí eu acho que a gente poderia, não sei, Dariane, se você gostaria de falar daqueles 3 pontos agora? Sim, sim, Uma, exatamente, os 3 maiores erros, né, gente? A gente fazendo um briefing, né, eu e a Ana, eu queria que eu falei para ela, vamos trazer para quem está acompanhando a gente os 3 maiores erros no quesito de relacionamento nesse tempo de pandemia, né? Que é para vocês gravarem mesmo, né? Para não ser só mais uma live, né, Ana? Quero que vocês sim, lembrem disso e que vocês realmente saiam transformados. São poucos minutos de live, é um momento que a gente preparou com muito carinho e que a gente quer que você que está aí assistindo também seja transformado. Que, como eu falei, não seja só mais uma live, porque tá cheio de live por aí. E a gente traz isso com extremo profissionalismo, né? Porque eu acho que quando a gente coloca o nosso rosto aqui na internet, a gente está trazendo informação que ela é uma informação muito importante. A gente não pode ficar falando de achismos, não é, Ana? sim, isso. Principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos, é uma coisa muito séria, né? E Uhum, além de a gente estar ocupando o tempo de você que está assistindo aí, né? Então, isso. assim, eu pedi para ela, para a gente falar assim, vamos trazer quais são os 3 maiores erros de quem precisa realmente rever posicionamentos e comportamentos nesse tempo de pandemia.
E aí, eu não sei se você quer falar, eu falo e a gente vai, né, vai Vamos fazendo uma trocando, né? dobradinha, né? Então, quem quiser Aham. anotar, inclusive anota aí para você ficar Isso, relembrando, né? isso. Aham. Então, né, um ponto que a gente já falou um pouco até durante aqui a live, é não deixar silenciar a sua voz interior, né? Silencie um pouco mais o barulho lá fora, o barulho das mídias, o, o, o excesso de cobranças, né? Os achismos, as fake news, né? As brigalhadas que tem até dentro das redes e às vezes até nas amizades, né? Então, silenciar um pouco isso para buscar mais essa voz interna e o que, que ela está dizendo para você, né? Isso. E fugir um pouco mais dessa agitação, ter esse tempo, né, de poder refletir e repensar isso. Se O outro escutar. é Se escutar, escutar a si mesma. escutar a si mesmo, justamente. Essa voz interna é o escutar a si mesmo, né? A voz interior, que é essa intuição, que vai mostrando que você está enjoado de tudo isso. Então, dá um tempinho, não fique todo dia, não fique esperando muitos muitos lá, isso que é a sua aprovação. Não pense que isso que é a sua aprovação como pessoa, né? De botar isso nas redes. Então, silenciar essa resposta que vem de fora e ouvir mais o seu interior. O outro ponto é cuidar se não está vivendo de fugas, às vezes até antes da pandemia. Tipo, fugas, às vezes, em comprar demais, né? Em comer demais, ou de menos, né? Ou de menos, né? Sim. Em, em ser agressivo sempre nas respostas, em ser muito defensivo, né? A agressividade por conta de ressentimentos guardados, que é o que a gente já falou antes. A pessoa não está bem, então a resposta sempre é agressiva. E de não projetar expectativas no outro, que esse é um termo da psicanálise também, que a grande tendência das pessoas é de usar mecanismos de defesa para buscar tentar resolver questões. Só que não é projetando a minha raiva no outro que eu vou resolver questões pessoais. Nunca. A agressão e a projeção. E mesmo a expectativa de esperar muito do outro, no sentido que o outro ame do jeito que você gostaria, que o outro abrace como você gostaria, que o outro seja o amigo perfeito, que o outro nunca erre. Não é assim. Nós erramos, nós não somos perfeitos, eu não sou, ninguém é, né? A gente está aprendendo e que a gente possa, então, olhando um pouco para essa parte do nosso comportamento, observar se a gente está sendo agressivo, se nós estamos usando muito as fugas, né? Essas fugas, usando mecanismos de defesa, julgando e criticando o outro, e sempre a culpa é do outro. A projeção é muito isso também. A sociedade, o governo que é culpado. Ah, foi ele que foi culpado. Ele que fez isso comigo. Ah, ela que disse aquilo para mim. Então é ela que tem que pedir desculpa. Não. Uhum. Tudo é mão dupla. Todas as coisas, tudo na nossa vida de relacionamento tem os dois lados. Mesmo a pessoa que se acha mais certa, é bom ela pensar se ela está tão certa assim, né? Será que está tão certa? Será que nessa grande certeza não tem um perfeccionismo exagerado? Uma idealização? Que é um outro ponto que eu não tinha notado aqui, mas que tem a ver com essa de ser crítico demais. Às vezes o perfeccionista é Uhum. muito crítico, e daí nunca está bom, né? Nunca está bom, sempre está ruim, né? E outro ponto é os vícios, né? E o consumismo, que a gente falou, que pode ser em compras, pode ser em jogos, Sim. pode ser até de internet. O Sim, vício, o vício, eu vejo, tenho né? visto várias pessoas falando que, como muita gente está em home office, tem muitos maridos ou namorados que estão viciados em jogos online, por exemplo. Isso é um vício, Pois é uma forma de é, fuga, né? Que muitas vezes é uma fuga isso, até para não conversar com outra pessoa. é. Ficar muito tempo nas redes, né? Ou jogando os jogos, né? Então, um outro ponto, quando eu falei do termo bíblico, olha quanta sabedoria naquele livro tão antigo, que há tempo para tudo, e Sim, que o amor é o dom supremo,
Então, se há tempo para tudo, e eu quero ter um bom relacionamento, eu preciso achar tempo para esse relacionamento, Sim. né? Comigo mesmo, com a gente mesmo, com você, com a gente, e com os outros à nossa volta, que a gente convive, seja namorado, marido, família, né? Então, a gente visitar esse sentimento e ver como que eu estou praticando. E aí eu não estou falando que esses 3 itens aqui vão deixar a gente perfeito. Ninguém vai ficar perfeito, nem eu. Não sou perfeita, não serei nunca, porque a gente está aqui de passagem. Mas é um Estamos passo de mudança, aprendendo. né? Sim, podemos fazer mudanças construtivas, né? E por isso que, dentro dessa preocupação com o relacionamento, que lá atrás, em 2000 acho que foi 2009, trabalhando no Instituto Agilitar de Psicologia, que a Beatriz está assistindo aí, que a gente via pessoas chegando com questões de divórcio, separações, e perguntando, vocês não têm um grupo, não têm um trabalho para esse público? E daí a gente viu, puxa, olha aí, legal, vamos fazer um trabalho para essa área. E daí foi quando nós batizamos, eu e a Bia, o nome de Solteiros novamente. E eu, como psicóloga, coordenava esse trabalho, sempre coordenei desde o início. Os 4 encontros, né, 4 sessões, com temas bem focais. A Beatriz foi uma participante desse grupo. E isso começou a dar material para anotando as sessões, começou a dar conteúdo para escrever o livro, Solteiros Novamente. Que é para ir além daquelas sessões, para outras pessoas que lerem esse livro e fizerem o tratamento, né, o trabalho da consultoria ou da psicoterapia, ou de querer fazer os 4 encontros focais, possam aproveitar esse conhecimento que veio lá de trás, né, que tem experiências de pessoas, e que a gente percebeu o que acontecia nesse grupo. Que as pessoas que chegavam lá, estavam muito vingativas, muito ressentidas, né, muito doídas, muito feridas. Sim. E a possibilidade de troca no presencial é muito grande, só que hoje, devido à pandemia, vai ser online. Nós vamos começar a divulgar esse trabalho. A Dariane está me assessorando aí nos posts, né? Minha Em amiga breve e vocês vão parceira. ter, na verdade, o grupo já existe, todos os tópicos, tudo que a Ana vai trabalhar dentro do grupo Solteiros Novamente, que vai ser online, né, Ana? Isso que você está falando, né? Que, Sim, são 4 encontros online. 4 E encontros. esse trabalho surgiu, então, a partir desses grupos presenciais, e depois o livro, que tem depoimentos de 7 pessoas, homens e mulheres, e um ex-sacerdote, que contam suas histórias. Né? E que daí, a Bia, junto comigo, nós fomos pegando esses fragmentos de sessões e as falas dessas pessoas, e isso teve toda uma aprendizagem para mim, como psicóloga, para escrever sobre o tema, com um olhar psicológico, e do que pode ajudar as pessoas. E os 4 encontros não são uma psicoterapia, é um tipo um start, um empurrão inicial e que a pessoa depois pode continuar fazendo a sua psicoterapia, né? Mas que ela vai poder identificar já áreas que está travada, ela está ficando travada, ressentimentos que ela está guardando, como que ela está lidando com as perdas, se ela está guardando muito, se ela tem comportamentos que estão se repetindo e que estão sendo danosos na vida dela. E o último tema é o projeto de vida. Eu trabalho sempre com tarefas, né? Todos os meus clientes eu peço para ter um caderno, é o caderninho da terapia, e daí vai ter umas tarefinhas terapêuticas para a gente trabalhar isso. Em breve nós vamos estar soltando essa divulgação, e daí vai ter o formato online. No Skype no caso dos individuais, a gente faz por Skype, né, os atendimentos que eu já tenho feito, e é uma forma de você fazer um novo trajeto, né? Então, assim, eu gostaria de dizer uma palavra que eu lendo um texto, eu gostei muito de uma frase, outro dia, no Dia dos Idosos, da Cora Coralina, que ela fala também sobre o tempo, né? Que o tempo muito me ensinou.
Ensinou a amar a vida, a não desistir de lutar, de renascer na derrota, de renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes de acreditar do que duvidar, que o que vale não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Falas da sábia Cora Colarinho. Lindo. E que fala muito sobre o nosso tempo. Então, acredite, sempre tem o tempo. Podemos resgatar muitas coisas boas, né, Dariane? Exatamente. Podemos sempre, né, Ana? E nada como ter opções assim, né, de trabalho profissional como esse que você está oferecendo, né? Sim. E deixa eu ler aqui mais alguns comentários, tá, Ana? A Sim, Ana fala. Guimarães escreveu assim: entender a crise dessa forma, como um agente de transformação, é muito interessante e relevante para uma vida mais saudável. A Sara, minha amiga, escreveu: terapia é necessária em todos os momentos. E curar e ser curado, exatamente, perfeito, gente. Vocês entenderam bem a ideia, né, do que a gente está trazendo aqui para vocês. Bem, agora a gente vai encerrar, né? Quero reforçar o convite para vocês seguirem. Quem está aqui assistindo através de mim, conheçam lá a Ana, @Ana Maria Psicóloga, tá? Isso. E a gente, o Grupo Solteiros Novamente, que é o grupo terapêutico da Ana, que é autora desse livro, que é o que ela falou agora, ele vai... Logo, logo vocês vão conseguir acompanhar, né, no perfil dela, sobre valores, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com a Ana, né, Ana? Sim. E também vamos reforçar também esse convite dentro do Conversando sobre Relacionamentos, que é o @Conversa sobre Relacionamentos, que é o nosso Instagram, onde a gente posta todos esses insights que nós falamos aqui, e no decorrer do mês nós vamos falando também e vamos agregando a esse grupo terapêutico Solteiros Novamente, tá? E se você conhece alguém que ficou solteiro novamente, manda essa live para ela, manda aqui nesse aviãozinho, se você está assistindo, até depois também que vai ficar gravado, manda para alguma pessoa, marca alguma pessoa que você acha que essa live vai fazer uma diferença na vida dela, né? Porque em momentos de tantas coisas que a gente vê negativo, por que você não pode ajudar compartilhando, né, Ana? E por uma coisa tão positiva, que é isso que a gente está fazendo, que é trazendo esperança, trazendo amor, trazendo paz, trazendo carinho e trazendo também um pouco de luz para vocês entenderem que esse é o momento de voltar para si. Como ela disse, silenciar, né? Silenciar o mundo ao redor, respirar. A Ana Guimarães, que está aqui, ela é do Pilates, né? Ela, com certeza, ela é uma profissional que ensina isso também, né? Que a respiração, ela faz parte, né? Como se a gente estivesse nutrindo a nossa vida, a nossa planta interna, né? Então, isso coisas são coisas simples. São coisas aprender simples a respirar. Que esquecem, né? Aprender a respirar. Então, são coisas simples, é aprender a se relacionar, aprender a olhar o outro com mais carinho, né? A aprender até mesmo a ser empático nas redes sociais, né? É aquilo que a gente tem percebido muito, não sei se você já viu isso também, Ana, que as pessoas, às vezes, elas comentam coisas ofensivas aqui na internet, mas são coisas que se ela estivesse pessoalmente com outra pessoa, ela não falaria. Isso quer dizer que existe um sério problema com essa pessoa também, né? Então, assim, aprender a ter mais empatia, aprender a cuidar de si, aprender a olhar para si com mais carinho, para poder olhar para o outro com mais carinho. É isso que a gente busca, né? Em tudo que a gente escreve aqui, em tudo que a gente compartilha aqui com vocês. E a Ana também, né, Ana? Ó, respirar e aprender esse tempo vai passar, né, Dariane? Esse tempo que a gente está vivendo vai passar, não vai ser eterno a pandemia. Então, vamos já nos preparando para o pós-pandemia, né? Já desde agora, cuidando melhor desse nosso mundo interno e de como a gente pode nutrir nossas relações de forma melhor. Você falou uma coisa interessante que a gente nem combinou de falar, mas eu escrevi aqui, ó, no retorno, né? Os vínculos, eles deverão fluir por outros valores, que são os valores mais essenciais, que é tudo isso que nós falamos, né?
E esses valores, eles vão primar pelas virtudes. Quais são as virtudes que a gente está desenvolvendo nesse meio do caminho, né? Durante esse Forças e período. virtudes. Forças e virtudes. Exatamente, tudo isso que você falou. Mas, enfim, é isso, né? Espero, estou feliz que vários rostinhos conhecidos aqui apareceram. Obrigada. Obrigada a cada um. Obrigada, gente, por estarem aí. E vão acompanhando a gente, tá? Ana Maria, como eu falei, vai lá também no Conversa sobre Relacionamentos, para vocês saberem quais são os temas, os nossos próximos temas, né? E até a última quinta-feira de agosto, né? Que vai ser a nossa próxima live. Muito obrigada, viu, Ana? Tchau, beijo. Até breve. Tchau. Tchau. Até breve. Tchau.